Bom dia, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor, meu Pai. Mais uma manhã na tua presença, juntamente com esse povo lindo que são ouvintes da palavra do pão diário. Bom dia, povo de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Todo-Poderoso, nosso Pai bondoso e amoroso, em gratidão por tudo que Ele tem feito e vai fazer. Nós agradecemos pela noite de sono, agradecemos ao Senhor por este novo amanhecer, pelo dom da vida, esse ar que nós respiramos. Muitos até dormiram, deitaram, dormiram, mas não acordaram. E eu estou aqui, você está aí, em gratidão, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele ainda vai fazer em nossas vidas. E nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas ao Senhor, consagrar nossa família, tudo que nós somos e tudo que nós temos, tudo aquilo que leva o nosso nome. Vamos consagrar ao Senhor, porque quando nós consagramos ao Senhor, Ele se encarrega de abençoar. Aleluia! Hoje o nosso pãozinho diário está no livro de Números, capítulo 20, do 2 ao 12, que vai falar sobre a morte de Miriam, né? E depois vai falar mais sobre a Moisés, né, que feriu a rocha. E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e Arão e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Oxalá tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E porque trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, que morramos aqui, nós e os nossos animais? Por que fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem tem água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. Aleluia. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e darás sua água, assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhes tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhe: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiramos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzi esta congregação na terra que lhes tenho dado. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui diante dessa passagem, né? E diante de milagres que Deus, de cuidados que Deus, Ele opera para o seu povo, né? Deus mandou Moisés tirar o povo ali do Egito, né? Essa história é bastante conhecida no povo de Deus. E nós sabemos, né, que a obediência gera bênção. A desobediência gerou ali uma atitude que Deus tomou por causa da desobediência de Moisés e de Arão. Eles não entraram na terra prometida.
Aleluia. A terra era para ele entrar, juntamente com aquela geração ali, aquele povo. Mas Deus não permitiu que Moisés entrasse. Então, o segredo é obedecer. Deus falou que é para fazer assim, faça assim. Às vezes até quando Deus envia um recado, né, que Deus ainda tem aquelas pessoas que Ele usa para dar um recado para alguém, para falar algo, e às vezes pela emoção a pessoa ultrapassa. Não, porque quando Deus Ele escolhe alguém para fazer algo para outro alguém, Deus não vai abençoar só aquela pessoa. Deus abençoa a pessoa e quem também está sendo usado. É beneficiado pelas bênçãos do Senhor. Mas se Deus falar é tanto, às vezes, eu já questionei com Deus. Deus falou assim, dê tanto para fulano. Aí eu falo assim, mas é tão pouco. Eu questiono, é tão pouco, dá até vergonha de dar esse pouco. Aí Deus brada, é esse daqui, é esse valor que tem que dar. Não, esse aí que vai, né, servir para a pessoa. E eu costumo obedecer. Se Deus falar assim, dê 50, é 50. É 100, é 100. Porque quando Deus manda, Ele garante. E se nós passar disso, é procedência maligna, não é de Deus. É o nosso eu, né? A nossa emoção. Se Deus fala assim, fala A, a gente fala mais um B, já passou. Não é de Deus mais. Não já viu pessoas que às vezes estão ministrando e aí não tem mais o que falar, fica argumentando, ali já saiu do Espírito, o Espírito Santo já não está mais ordenando, operando. Então, essa desobediência de Moisés tem também essa parte, né, que Deus quer que a gente fale com Ele. Está com falta de alguma coisa, está tendo necessidade de algo, precisando de alguma coisa, peça para Deus que Ele dá. Vamos pedir ao Senhor, clamar a Ele. E às vezes a gente não está buscando em Deus, está buscando os nossos próprios méritos, indo pelos nossos próprios caminhos. E quantas vezes nós nos damos mal por a gente querer fazer do nosso jeito. E aí acaba pagando um alto preço, como Moisés e Arão pagou, o preço da desobediência, né? Essa passagem ela descreve um episódio em que o povo de Israel se revolta contra Moisés e Arão devido à falta de água, né? Eles começaram a reclamar. Moisés ele não era um manso, né? Ele era bem a ira, ele deixou a ira entrar no coração dele por causa da aflição daquele povo. Um povo que Deus estava dando tudo, alimentando, vestindo, a roupa crescia no corpo das crianças. Deus cuidava de todos os detalhes, mas faltava uma coisa, ele já começava a afligir a mente de Moisés. E eu acredito que foi por isso que ele perdeu a paciência. E ele não confiou na palavra. Deus falou assim, fale com a rocha, Moisés. Quando ele e Arão se inclinou o rosto, buscando a misericórdia da providência de Deus, Deus se apresentou para eles e mandou ele falar com a rocha. Ele foi lá, pegou a varinha e feriu a rocha 2 vezes, desobedecendo e não confiou, né, na palavra de Deus. A subsequência da desobediência de Moisés foi que impediu de entrar na terra prometida. Deus ordena que Moisés fale com uma rocha para que ele libere água, mas ele, em vez disso, ele fere com a sua vara. Isso é visto como uma falta de fé e desobediência e resultou na punição de Moisés e de Arão. Foi a falta de fé. Quantas vezes, né, a gente se aflige? Basta sair do nosso plano, alguma coisa sai fora do nosso plano que a gente já se aflige, já começa a ficar inquieto,
Quantos não blasfemam contra Deus? Quantas pessoas eu já vi falar, eu já ouvi pessoas falar, quando eu estava lá no mundão, as coisas eram melhor. Vim para a presença de Deus, piorou. Claro que vai piorar, porque na presença de Deus a gente não vai falar o que quer, a gente deixa Deus falar por nós. Por isso que parece que piorou, que a prova aumentou, mas não, a prova é a mesma. Porém, é a gente que tem que mudar. Aquilo que dá vontade de você explodir, você já não pode mais explodir. Tem que esperar a hora que Deus quiser fazer a justiça. Ele diz que ele peleja por nós. Por isso que Jó, ele falou com a esposa dele, quando ela disse, abandona esse Deus e morre. Ele disse, você aceitou o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar? Moisés ficou feliz, contente, porque Deus escolheu ele para poder tirar o povo do Egito, arrebanhar aquele povo. Mas cadê a obediência de Moisés? Quanta exaltação! Ele queria a glória para ele e para o irmão dele. Quantas vezes nós queremos nos encher de egoísmo, de exaltação. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e tira toda a exaltação. Porque aquele exaltado Deus abate. E aqui Moisés e Arão queriam se exaltar diante do povo. Tá vendo aí? Ele usou de frases, né, para argumentar que ele que estava fazendo. O dom é de Deus. Quem fala é Ele. Nós não temos que nos exaltar com os dons que Deus dá. Porque na hora que Deus quiser tirar, Ele tira. Se Deus prometeu algo que vai fazer, vamos esperar. Esperei, né? Como o salmista Davi falou. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele nos tira do charco de lodo. Ele nos faz a estéril ser mãe de filhos. Ele levanta do monturo necessitado. Já entregou na mão do Senhor? Confia. O segredo é confiar. Na hora certa Ele dá a vitória. Ele faz o que for preciso fazer. Às vezes Deus ainda não fez, porque é nós que está retendo a bênção. Quantos anos eu não sofri? Chorando para Deus deixar algo na minha vida. Deus deixou. Deus deixava. Um dia Ele falou para mim. Está nas tuas mãos. Você que vai escolher. Ele deixou para mim escolher. Se eu quisesse continuar sofrendo, eu continuava. Então, o tempo é de Deus, mas nós temos que estar com os ouvidos sensíveis à voz de Deus. O que Deus está nos ordenando a fazer. Ele mandou você ficar, fica. Mandou sair, sai. Mas se Ele disser, espera mais um pouquinho, espera. O segredo é confiar. Se você não confia, vai perder a bênção. Ou vai ficar na prova. Moisés, ele fez algo que mais tarde ele se arrependeu. Quando os israelitas estavam no deserto, reclamaram amargamente, Deus instruiu Moisés e Arão, enquanto eles observavam, fale aquela rocha ali, e dela jorrará água. Deus mandou ele falar que ia jorrar água da rocha, com ira e sem dor e sem dar crédito a Deus. Moisés o deu a si mesmo e a Arão. Tá vendo? Que eles queriam dar o crédito para eles, o mérito para eles. Deus não mandou bater na rocha. Ele falou, fale com a rocha. Ele foi lá e ainda deu 2 pancadas. Achou pouco, uma, deu 2. Aleluias! A rocha simbolizava Jesus. Que nós não temos que, mais uma vez, querer crucificar Jesus. Quando nós desobedecemos, somos pessoas rebeldes.
desobedientes, nós estamos ferindo a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa de Deus que ele entristece com a nossa desobediência. E quantas vezes, às vezes a gente está tão cheio do Espírito Santo, tem os dons, Deus usa pela misericórdia dele, e a gente começa a fazer coisas erradas. O Espírito Santo fica triste e para de nos usar. Os dons cessam. Por quê? Por causa da exaltação, por causa da desobediência. Foi porque Deus quis? Não, somos nós que afastamos a presença de Deus de nós. O dom, o fruto do Espírito. Moisés não usou o fruto da obediência nem da mansidão. E quantos de nós, eu falo para nós hoje, vamos falar de nós. Quanta desobediência. Eu falo a começar por mim, porque eu sou ser humano e às vezes sou tão desobediente. Às vezes duvido tanto, mas que Deus tenha misericórdia. Às vezes você pode falar, mas você, irmã Joelita, uma mulher de Deus, uma mulher de fé, sou ser humano, igual você. Sou falha. O único perfeito é Deus. Mas nós temos que todos os dias, como eu falei ontem, cultivar a presença de Deus, cultivar a obediência, pedir a Deus, aumenta minha fé, aumenta minha esperança em Ti, Senhor. Às vezes você está tão aflito, tão aflita, passando por grandes problemas, é na família, é na saúde, é um desemprego, é alguém que está te dando trabalho. Ei, mãe, eu tenho uma ouvinte aqui da Palavra de Deus lá no YouTube, que sempre está pedindo oração pelos filhos, que está no mundo do errado. Já entregou na mão de Deus, mãe? Confia. Não faça nada, não fale nada que venha atrapalhar o projeto de Deus na tua vida. Deus está cuidando dos teus filhos, aonde eles estiver, com quem tiver, a oração, a tua oração está alcançando vidas, está alcançando a vida deles. No momento certo Deus vai fazer, pode ter certeza disso. Deus não é filho de homem para mentir, não é homem para se arrepender. Aleluia. Confia, espera com confiança no Senhor. Faça como o salmista Davi, espera com paciência no Senhor, porque Ele vai ouvir o teu clamor. Quantas vezes eu achava, diante de dificuldades, já me ajoelhei, diante de coisas quebradas dentro de casa, prato de comida quebrado com caco, e eu me ajoelhava ali. Senhor, até quando? Mentira, demorou. Para mim demorou, mas foi o tempo de Deus. Precisou de um tempo de amadurecimento para Deus me livrar. Peça a Deus para te amadurecer a tua mente, trabalhe a tua mente, o teu psicológico, para você não ficar doente, frustrado, turbado, para quando a bênção chegar, você está bem. Não se turbe o teu coração, credes em Deus. Jesus disse, creia também em mim. Porque às vezes a gente está tão perturbado, querendo resolver aquele problema, que a gente perde a grande bênção. Até adoece. Fica com a mente doente. Entra na depressão, na opressão por causa daquela pessoa. Às vezes a pessoa vai dar conta a Deus dos seus atos. Às vezes os nossos filhos já tá tão crescidos, já dá conta dos seus atos. E a gente querendo se sentir culpado porque isso. Não, acalma o teu coração. A salvação é individual. Quando eu comecei a entender isso, veio um refrigério. Quantas vezes eu já sofri por causa de atos errados dos outros? Cada um dá conta dos seus atos. Descansa o teu coração. Se apoia em Deus. Confia.
e fique em paz. Aleluia. Moisés, ele desobedeceu a Deus e levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. A água jorrou, mas em consequência da trágica, nem Moisés nem Arão tiveram permissão para entrar na terra que Deus prometeu. Olha aí a desobediência. A obediência gera a bênção. A desobediência gera a maldição. Então vamos obedecer. Aleluia. Nem Moisés nem Arão tiveram permissão para entrar na terra. Aleluia. Mas o Senhor foi misericordioso e permitiu que Moisés ainda a visse de longe. Eu não quero ver só de longe. Eu quero, Senhor. Eu quero fazer parte, tomar posse das tuas bênçãos para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Aleluia. Que o Senhor venha nos trazer a obediência. Assim como fez com Moisés, Deus nos encontra misericordiosamente no deserto de nossa desobediência a Ele. Deus, Ele nos encontra com a misericórdia dEle, pelas vezes que somos desobedientes. Deus, Ele é misericordioso. E as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. E elas são as causas de não sermos consumidos. Deus, Ele não consumiu Moisés por causa da desobediência, porque Ele teve misericórdia. Aleluia. Não importa aonde estivermos ou o que fazemos, se nos voltarmos a Deus, Ele nos conduzirá à vida. Aleluia. Deus te dará vida com abundância. Que a misericórdia do Senhor possa te alcançar hoje. Aleluia. Pai amoroso, apesar das consequências das minhas escolhas, Tu me dás esperança eterna. Às vezes nós fazemos mal, fazemos tudo errado, mas a misericórdia dele nos alcança. Que as misericórdias de Deus venham alcançar a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja contigo. Aleluias.